Vamos orar e começar a escola dominical nesta manhã. Padre, te damos graças por la noite de descanso, te damos graças por el tempo que tivemos ayer em la cena, graças por aqueles que puderam estar conosco. E nesta manhã que vamos abrir tu palavra para estudá-la, pedimos a Deus a orientação de tu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude a compreender o texto que vamos considerar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bueno, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Invito a que abram suas Bíblias. E vamos a ler a partir do versículo 67 hasta 79. E o texto diz: E Zacarias, su padre, foi lleno del Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito é o Senhor Deus de Israel, que ha visitado e redimido a su pueblo, e nos levantou um poderoso Salvador em la casa de Davi, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que foram desde o princípio. Salvação de nossos inimigos e de la mano de todos os que nos aborreceram, para hacer misericórdia com nossos padres e acordar-se de seu santo pacto, del juramento que hizo a Abraão, nosso padre, que nos havia de conceder, que librados de nossos inimigos, sem temor, lhe serviríamos em santidade e em justiça delante de Ele todos nossos dias. E tu, nenhum profeta del Altíssimo serás chamado, porque irás delante de la presença del Senhor para preparar seus caminhos, para dar conhecimento de salvação a su pueblo, para perdão de seus pecados, por la entrañable misericórdia de nosso Deus, com que nos visitou desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitam em tinieblas e em sombra de muerte, para encaminhar nossos pés por caminho de paz. Hasta el verso 79. Há momentos em la vida quando o silêncio de Deus parece eterno. Zacarias lo sabia bem. Durante meses, Zacarias havia estado mudo, incapaz de falar, cargando em seu coração as promessas de Deus que pareciam demasiado buenas para ser verdade. Pero quando finalmente pudo abrir sua boca, não salieron quejas ni reproche. Salió uma explosão de alabanza que havia estado gestando-se em sua alma durante todo esse tempo de espera. O cântico de Zacarias, conhecido como El Benedictus, não é simplesmente a alegria de um padre primerizo, é muito mais profundo que isso. É a declaração profética de um sacerdote que, lleno do Espírito Santo, vê com claridade divina o cumprimento do plano eterno de Deus. O que vamos ver neste texto é que a inquebrantável fidelidade
e a profunda misericórdia de Deus se manifestam em Cristo para redimir-nos completamente, capacitando-nos para servir-lhe com gratidão em santidade e justiça, todo como parte de seu plano perfeito desde a eternidade. E este cântico nos revela 3 verdades transformadoras sobre nosso Deus, e eu quero que pongamos a atenção em cada uma de elas. A primeira trata de sua fidelidade transcende o tempo e nossas circunstâncias. A segunda, que sua redenção é completa e integral. E a terceira, que seu propósito final é transformar-nos em adoradores agradecidos. Então, veamos o primeiro ponto, como a fidelidade de Deus se convierte em fundamento inquebrantável de nossa esperança. E aqui eu quero animá-los a que participem com suas perguntas, e não necessita esperar que eu pare de falar ou conclua um ponto para perguntar. A qualquer momento podem fazer suas perguntas. E nesse primeiro ponto, eu quero considerar os versículos 68 hasta 70 e depois 72 a 73. E o versículo 68 diz: Bendito é o Senhor Deus de Israel, que ha visitado e redimido a su pueblo, e nos levantou um poderoso Salvador em la casa de Davi, su siervo, como hablou por boca de seus santos profetas que foram desde o princípio. Versículos 72 e 73. Para ser misericórdia com nossos padres e acordar-se de seu santo pacto, del juramento que hizo Abraão, nosso padre, que nos havia de conceder. Zacarias começa seu cântico bendizendo a Deus por algo extraordinário. Deus ha visitado seu povo. Pero aqui há algo fascinante no texto original. Zacarias usa tempos verbais que hablam de ações já completadas, como se estivesse vendo o final de uma película desde o primeiro minuto. Isso é o que chamamos de perspectiva profética. Deus lhe permite ver o cumprimento completo de suas promessas desde o mesmo momento em que começa a realizar-se. Por que pode Zacarias falar com tanta certeza? Porque entende algo fundamental sobre o caráter de Deus. Sua fidelidade não depende de nossas circunstâncias, nem de nossa capacidade para entender seus caminhos. Quando Deus hizo seu pacto com Abraão, não foi uma decisão improvisada. Foi a revelação de um plano que havia estado no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. O salmista Davi lo expressou hermosamente quando escreveu o Salmo 90, versículo 4. Eu vou pedir a César para que leia, por favor. Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Ou seja, para Deus não há surpresas, não há planos de contingência, não há necessidade de improvisar. Lo que nós experimentamos como espera
Ele lo vê como cumprimento. Pero há algo aún mais profundo aqui. Zacarias menciona o juramento que Deus hizo a Abraão. E um estudioso, comentando este texto, señala que este juramento representa uma humilhação voluntária de parte de Deus. Ele não necessitava jurar por nadie, pero se rebajou a hacerlo para dar seguridade a nossos corações incrédulos. Quando não havia nadie maior por quem jurar, jurou por si mesmo. É como se Deus dijera: se não cumpro essa promessa, deixarei de ser Deus. Isso significa que quando enfrentamos temporadas de silêncio, quando as promessas de Deus parecem tardar, quando nossas orações parecem rebotar no teto, podemos descansar nessa verdade. A fidelidade de Deus não está sujeita a nossos tempos, nem a nossa compreensão. Ele é o mesmo ayer, hoje e por los siglos. E suas promessas são tão seguras como seu próprio caráter. Esta compreensão da fidelidade de Deus nos prepara para entender a magnitude de lo que Ele ha hecho por nós. Essa compreensão da fidelidade eterna de Deus que tuvo Zacarias é a que necessitamos também. Então, no ponto 2, vamos a ver a redenção de Deus. Vamos a ver que a redenção de Deus é completa e integral. Aqui vamos considerar a parte B do versículo 68, o versículo 69, 71 e el 77 a 79. Que ha visitado e redimido a su pueblo, e nos levantou um poderoso Salvador na casa de Davi, su siervo. 71. Salvação de nossos inimigos e de la mano de todos los que nos aborreceram. E agora versos 77 e a 79. Para dar conhecimento de salvação a su pueblo, para perdão de seus pecados, por la entranhável misericórdia de nosso Deus, com quem nos visitou desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitam em tinieblas e sombra de muerte, para encaminar nossos pés por caminho de paz. Aqui Zacarias usa a palavra redenção, que é rica em significado. Não se trata simplesmente de um ajuste moral ou de uma melhora espiritual, é uma liberação completa, um rompimento de todas as cadenas, um alívio de todas as cargas. É como se fôramos escravos em uma prisão e alguém não só pagara nosso resgate, sino que destruíra completamente o sistema que nos tinha cautivos. Zacarias usa a imagem do cuerno de salvação. No mundo antigo, o cuerno del toro representava poder destrutivo, força imparável
É uma imagem forte que Zacarias está usando aqui. Pero aqui não se trata de los cuernos del altar, donde la gente buscava refúgio, sino del poder que destruye el inimigo. É uma imagem de vitória total, completa, definitiva. E quem são estes inimigos? Não são principalmente políticos ou sociais, aunque a redenção de Cristo tem implicações para todas as áreas da vida, pero os inimigos principais são o pecado, Satanás e a morte. Como Pablo escreveu a los Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Vamos a ler esse texto. Colossenses 2, versículos 13 e 14. Quem não encontrou pode ler, por favor. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gracias. 15 también. Não, 13 e 14. Aqui Pablo está descrevendo este poder redentor e nesses termos que acabamos de escutar em la leitura. Pero fíjense em algo hermoso. Zacarias disse que esta redenção viene por la entrañable misericórdia de nuestro Deus. A palavra que se traduz como entranhables, literalmente se refere a las vísceras, ao lugar onde se siente as emoções mais profundas. É uma compaixão que duele, que mueve a la acción. Não é uma decisão fria ou calculada. É o amor visceral de um padre que não pode soportar ver a seus filhos em esclavitud. É esta imagem que Zacarias nos passa quando leemos aí a expressão la entrañable misericórdia de nuestro Dios. E lo que viene, essa imagem preciosa do Oriente, ou sol nascente que nos visita desde lo alto. Essa é a imagem que viene luego de hablar de las entrañables misericórdias de Deus. Mira, mientras que o sol natural sale de baixo hacia arriba, esse sol desciende de arriba hacia abaixo. É Cristo a luz del mundo, que não surge de la tierra, sino que desciende del cielo para iluminar nuestra oscuridade espiritual. A condição que descreve Zacarias é devastadora. Pessoas sentadas em tinieblas e em sombra de muerte, não só caminhando por um lugar oscuro, sino sentadas como em uma condição de agotamento e desesperação. Pero quando chega esse sol divino, não só traz
informação, trae transformação. Não só muestra o caminho, capacita para caminhá-lo. Esta é a redenção integral que vemos nestes versos, neste cântico de Zacarias. Esta redenção integral nos leva naturalmente a perguntar-nos para que fuimos redimidos. E então vamos para o seguinte ponto: o propósito de Deus é transformar-nos em adoradores agradecidos. E aqui eu quero considerar os versículos 74 e 75. Que librados de nossos inimigos, sem temor, lhe serviríamos em santidade e em justiça delante de Ele todos nossos dias. Aqui chegamos ao coração do propósito redentor de Deus. Não fuimos salvados simplesmente para escapar do inferno, aunque isso está incluído. Fuimos salvados para algo, para servir a Deus sem temor, em santidade e justiça. E isso todos os dias de nossas vidas. Hermanos, é crucial entender que esse serviço não é a causa de nossa salvação, como alguns pensam, senão seu fruto. Há um comentarista que, ao tratar desse texto, disse que este culto a Deus em santidade e justiça é o glorioso fruto da redenção. Nosso fundamento é a resposta de gratitude do povo redimido que agora sirve de coração íntegro ao Senhor. Agora, quero que imaginemos juntos o coração de Zacarias, um sacerdote que durante anos havia servido no templo. Quantas vezes havia visto gente que se acercava a Deus solo com os lábios, honrando-lo de la boca para fora, pero manteniendo el coração lejos de ele? Quantas vezes seu próprio pecado havia nublado seu coração com uma carga pesada quando se dirigia ao templo para servir ao Senhor? Pero agora vê uma nova realidade. Um povo redimido que servirá a Deus de coração, não por obrigação, sino por gratitude. E se ocorria dessa forma no passado, hoje também passa. Quantas vezes percebemos pessoas que se acercam ou que honram a Deus apenas de la boca para fora, pero que nos parece que estão lejos do Senhor? Não há reflexo de uma vida espiritual fervorosa. E este serviço tem 4 características hermosas. Primeiro é sem temor.
Quando entendemos que hemos sido completamente perdonados e aceptados em Cristo, o temor ao castigo desaparece completamente. Como Juan escreveu em sua primeira carta, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Segundo, es en santidade. Isso se refere a nossa relação com Deus, a ser apartado para Ele, a viver de uma maneira que reflete seu caráter santo. Terceiro, é em justiça. Isso se refere a nossa relação com outros, a tratar as pessoas com equidade, bondade, rectitude. E quarto, é todos nossos dias, não somente alguns dias ou meses, pero é todos nossos dias. Isso significa, em outras palavras, que não é um serviço temporal ou condicional. É um estilo de vida que flui naturalmente de corações transformados por la graça. E o apóstolo Pablo expressa isso perfeitamente quando escreve a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que es vuestro culto racional. Em outras palavras, nuestro servicio a Dios es la respuesta lógica y natural a su misericordia hacia nosotros. Esta compreensão del propósito divino nos lleva a uma reflexão final sobre o que significa viver à la luz de estas verdades. A primeira verdade que vimos aqui nesse cântico de Zacarias foi em relação a que a fidelidade de Deus transcende o tempo e as circunstâncias. A segunda verdade que vimos aqui foi que a redenção de Deus é completa e integral. E a terceira verdade que acabamos de ver foi que o propósito de Deus é transformar-nos em adoradores agradecidos. E antes de avançar, eu quisera abrir para comentários, perguntas acerca deste tema que estamos tratando. Sí. ¿Por qué a este texto se le llama Benedictus? Bendición, Bueno. en latín. Sí, Latín de bendición. sí, exatamente. Viene de latim. Pero é um cântico de Zacarias. E aqui en el Evangelho de Lucas hay, alguns dizem 4 cânticos, outros dizem que 5 cânticos. Pero
benedictus viene del latín bendiciones, ¿no? Y bueno, y pasó a ser conocido de esa forma porque empieza con la palabra bendito. Me imagino que la sí, palabra con la que empieza en la Vulgata latina es benedictus. exacto. Me imagino que siguiendo esa tradición de nombrar las cosas con la primera palabra. Ujú. Como el de los ángeles que se llama Gloria, empieza con Gloria. Ujú. Sí, aquí el verso 68 empieza con bendito el Señor Dios de Israel. Así que Zacarías empieza su cántico. Y vimos que entonces estas tres verdades, vimos que el canto no es solo un himno antiguo, es un espejo en el que podemos ver reflejado el corazón de Dios hacia nosotros. Como Dios cumple sus promesas pactuales, como essa fidelidade de Deus transciende o tempo, mostrando que, independente do tempo que leve e das circunstâncias, Deus cumpre suas promessas. Também mencionamos como Deus redime a su pueblo, e vimos que o propósito de Deus é transformar cada um de nós em adoradores agradecidos. Quando Zacarias finalmente pudo falar, depois de meses de silêncio, Zacarias não desperdiciou palavras em quejas. Sua primeira resposta foi bendecir a Deus. E por quê? Por que Zacarias bendice a Deus? ¿Por qué bendice? Ajá. Porque él en todo lo que está declarando como profecía, está hablando de, bueno, precisamente del Mesías, ¿no? Del Mesías. Y dice pues todo lo que se ha dicho, ¿no? Que el Señor ha visitado a su pueblo, que va a levantar un poderoso Salvador, que nos va a librar de nuestros enemigos. O sea, hace una declaración de cuál va a ser la obra de ese Mesías. Y por eso es que lo empieza con una bendición, ¿no? Ve que Dios ha cumplido todo esto. Exatamente. Zacarias havia aprendido algo que todos necessitamos aprender. Además de tudo que hemos mencionado aqui, podemos dizer que em los tempos de silêncio de Deus, não significa que são tempos de ausência de Deus. Essa é uma outra coisa que Zacarias certamente ha aprendido, que os tempos de silêncio de Deus não são tempos de ausência de Deus, são tempos de preparação para algo mais grande de lo que podemos imaginar. Pastor, y eso es interesante, ¿no? Lo que usted acaba de decir, porque nosotros tristemente
no sé si decir que estamos acostumbrados o estamos configurados a que en cada momento de nuestra vida, cuando no damos respuesta a algo a lo cual estamos pidiendo auxilio, nosotros inmediatamente nos quejamos, y no solamente nos quejamos, sino que decimos que Dios no, o sea, que Dios no está, pues. Sim, exatamente. É o que passa de maneira general a nossa mente, em nosso coração. Oramos, pedimos, clamamos ao Senhor e parece que o Senhor não está escutando. É como se estivesse ausente. E justo nesse sentido, César, é que esse texto nos conduz a essa conclusão de considerarmos que se nos encontramos hoje em uma temporada de espera, ou se as promessas de Deus parecem a nós tardar, devemos recordar as palavras de Zacarias. Recordar que nosso Deus é o Deus que se humilhou hasta o ponto de hacer um juramento para asegurar nossos corações incrédulos. Recordar que sua redenção não é espacial, sino completa, não é temporal, sino eterna. E recordar que seu propósito não é fazer-te miserável com regras religiosas, sino transformar-te em um adorador gozoso que sirve por amor, não por obrigação. No texto vimos que o sol ha salido, a luz ha venido ao mundo, as cadenas han sido rotas e o caminho de la paz está delante de nós. E a pergunta é: como responderemos a tão grande salvação? Que nossas vidas sejam como o cântico de Zacarias, uma explosão contínua de alabança por la fidelidade inquebrantável de nosso Deus. Hermanos, a vezes quando estamos delante de um texto como este, e já estamos seguros da salvação, pensamos que estamos simplesmente escutando a uma história ou escutando a um cântico antigo que já conhecemos sua verdade. Pero lo que cabe a nosotros es escuchar la enseñanza bíblica y evaluar nuestro propio corazón para saber si estamos reflejando essas verdades. E ver se estamos caminhando de acordo com as Escrituras, mientras aguardamos o regresso de nosso Salvador. Juan el Bautista foi elegido por Deus para preparar o caminho quando Cristo, nosso Salvador, estava para venir por primeira vez. Pero agora o caminho que temos por delante, precisamos preparar-nos para encontrar com nosso Deus. E isto requer de nós, à luz desse texto, seguir confiando em la fidelidade e no cumprimento das promessas do Senhor. E Deus ha prometido que Cristo regressará.
e lo hará. E quando Cristo regresse, a obra de redenção em cada um de nós será completada, de uma vez por todas. Por isso, de la importância de escutarmos com atenção cada vez que se ensina as Escrituras, que se predica as Escrituras, evaluando nosso coração delante de Deus, para que sigamos em la dependência do Espírito Santo, crescendo em santidade delante de Deus, enquanto aguardamos por seu regresso. Alguma pergunta sobre o texto? Ou algum outro comentário? Siempre me llama la atención sobre el profeta de la profecía de Zacarías, como bien decía usted, explicó bendiciendo al Señor, pero como he trabajado con la familia judía, aprendí un poquito de ellos. Ellos esperan ansia la visitación de Dios, que es el Mesías anunciado. Y ellos leen el libro de Zacarías, ellos leen el libro de Isaías, pero no logran comprender que esa visitación ya vino, la redención ya vino. Sin embargo, ellos esperan, no sé, un gigante venga con un pavo, sí. Pero lástima, pues eso ya sucedió. Pues. Exato. Eles permanecem ciegos espiritualmente para essa verdade. Del cielo sufriente, ¿saben? Ellos lo repiten, repiten, lo saben de memoria, pero sin embargo es como si nada volviera a pasar si se repite. Sí. Sí, y es una tristeza ver que el pueblo que ha recibido el pacto, las promesas, las escrituras, no creen que Jesucristo ha venido ya. Pastor, y precisamente yo creo, ¿no? Aunque lo que yo puedo decir puede ocasionar algún tipo de polémica, pero yo creo por eso precisamente que el pueblo de Dios al cual se refiere este pasaje a futuro iba a ser la iglesia y no el mismo pueblo de Israel, porque precisamente esa misma actitud que es la que estábamos comentando hace un rato, de que en la ausencia, en el silencio de Dios, muchos creen que hay ausencia de parte de Él, es lo que ellos como nación étnica han prácticamente ejecutado. Entonces, ellos todavía esperan ese Mesías que le va a librar de sus enemigos. Me imagino que los actuales están esperando que el Mesías venga y arranque de raíz a los palestinos y a toda esa gente. Sin embargo, no sé, la ceguera que tienen es tal que no les permite creer como estos que están presentados aquí, el mismo sacerdote Zacarías, el mismo Simeón y Ana la profetisa, que ellos inmediatamente vieron que era ese cumplimiento. Exacto. Y por eso es que dije lo del principio, que para mí todo esto referente a que él vino a salvar a su pueblo, etcétera, y que exige posteriormente que su pueblo le sirva y demás, es aplicado a los que por fe creen en él y le reconocen como Salvador, como Mesías. Y bueno, sé que como nosotros estamos también en medio de una cultura dispensacional, estas palabras pueden ser tomadas mal, pero es lo que yo he llegado a pensar hasta el momento. Sí. Y es bueno que recuerdes lo que pasó aquí a Zacarías y a Simeón también. Ayer vimos, en el texto de ayer, tenía el cántico
de Simeón. Y essas pessoas viram e de pronto reconheceram em aquele bebê o cumprimento da promessa pactual de Deus com seu povo. Pero pastor, claro que cada uno tuvieron que tener una experiencia. Por mira Zacarías, ¿verdad? Estaba en el templo predicando y le vino una visión y por no creer, entonces, y Simeón le fue prometido porque el Señor le prometió que él no iba a morir antes. Entonces cada uno tuvieron con Dios su propia, entonces, entonces yo creo que Sí. Pero creo que de hecho foram experiências que já estava dentro do plano de Deus para que se confirmara o cumprimento. E agora, através de essas pessoas, como por exemplo vimos aí que Ana, ao ver o bebê, disse aqui no capítulo 2, esta apresentando-se em la mesma hora, dava graças a Deus e falava del niño a todos los que esperavam la redenção em Jerusalém. E mira que é quase o mesmo del final del cântico de Zacarias, en el sentido de que o final do cântico de Zacarias habla dessa salvação a Israel e a gentiles também. Então, eles, llenos do Espírito Santo, puderam contemplar, e não só contemplar, reconhecer, mas proclamar. Porque esse é o meio que Deus usa para abrir os olhos de las pessoas, de los pecadores. É a proclamação do Evangelho. Muito mais que, digamos, a experiência que tuvo Zacarias e Simeão e Ana, uno pode ter uma experiência com Deus através de escutar a predicação acerca de nosso Salvador. Pero nosotros sabemos que a los elegidos, la predicación del Evangelio, el Espíritu toma esa predicación y le abre a los ojos. Pero los que no son elegidos permanecen ciegos y escuchan de la predicación del Evangelio que acaba por confirmar sua própria condenação. A predicação do Evangelho para uns é salvação, para outros perdição completa. Pero a nós nos cabe predicar o Evangelho a todos, uma vez que não conhecemos quem são os elegidos del Senhor. Bueno, já são 10:40. Eu vou pedir que José ore por nós, por favor. Bueno, amado Padre Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, en este tiempo de este estudio, para que tú, Señor, nos ayudes a guardar estas palabras, Señor, en nuestros corazones y seguir meditando en ellas durante el día. Amado Padre, te damos gracias por el pastor Pablo, por la enseñanza que ha traído el día de hoy, por la sabiduría que tú le das para continuar enseñando, y, Señor, que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a poner esta palabra por obra. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amém. Amén.